Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez, hoje com um pequeno atrasozinho, porque mais uma vez eu quero vos pedir perdão, porque a gente tentou montar mais uma vez o Data Show aqui, eu e Dona Denise, mas lamentavelmente mais uma vez a gente não conseguiu. Então a gente pede mais uma vez desculpas, e para o pessoal da NASA Sul, para quem é membro e congregado daqui, eu prometo mais uma vez mandar o material para a nossa superintendente da EBD, que é a irmã Sumaia, inclusive da semana passada, que foi Esther, eu terminei esquecendo de mandar, mas eu mando da semana passada e mando dessa semana para ela, e você tem o material das 2 semanas, eu prometo fazer isso, o material, os slides, que é o material em PowerPoint. Então, queridos, eu quero orar, quero dar as boas-vindas a você, quem vai chegando para assistir. Tá certo? A gente está com uma sala única por enquanto, tá certo? Então a gente louva a Deus pela sua audiência, louva a Deus por você parar esse tempo para estudar um pouco a palavra de Deus. Para quem está entrando, a gente quer dizer a você que a gente tem estudado os livros históricos da palavra de Deus. Na verdade, nós terminamos a semana passada com os livros históricos e nós estamos começando hoje. A gente está começando a estudar os livros poéticos. Então a gente vai dividir essa aula em 2 sessões, porque como a gente tem uma extensão boa, considerável de livros poéticos, a gente vai ver em 2 partes os livros poéticos, tá? Mas antes de mais nada, nós queremos orar e queremos pedir a Deus que Ele nos ajude, nos abençoe, nos dê da sua graça, da sua misericórdia, para que a gente tenha a inspiração do Senhor e a orientação do seu Espírito para essa manhã. Ore comigo, pare um minutinho, pegue sua Bíblia, pegue seu bloco de anotação, tá? Para que a gente possa, mediante a orientação do Senhor, estudar a sua palavra. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça, nós te louvamos, Senhor, pela noite que o Senhor nos deu, te louvamos por essa manhã, te louvamos por esse dia, te louvamos pela tua misericórdia. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe naquilo que nós vamos estudar. Ó Pai, que o teu Espírito possa nos assistir, possa, Senhor, nos orientar. Pedimos que o Senhor possa, ó Deus amado, enriquecer, ó Deus, o nosso conhecimento acerca do estudo da tua palavra. Abençoe cada irmão e irmã que já está conosco. Ó Deus, aqueles que vão entrar, ó Deus, durante a sessão, durante a aula, que haja interesse, desejo de conhecer, ó Deus, cada vez mais as Sagradas Escrituras, que seja um tempo de crescimento, que seja um tempo, ó Deus, de aprofundamento da palavra do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pedindo, ó Deus, mais uma vez, a unção e a orientação do Teu Espírito. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Amém. Queridos, então nós estamos na lição número 7, quem tem a lição aqui da nossa igreja, e nós iremos, como eu disse a vocês, começar hoje e vamos fazer isso em 2 domingos, se Deus assim permitir, estudar os livros poéticos. Terminamos os livros históricos. Nós temos cerca de 5 livros poéticos nas Escrituras Sagradas. Nós temos o livro de Jó, nós temos o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, como ele é conhecido. Então nós temos 5 livros poéticos, repetindo: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Por que os livros são chamados de poéticos? Bom, a designação já denuncia porque esses livros estão chamados de poéticos, né? Primeiro porque eles tratam de assuntos que são considerados universais para toda a humanidade e eles são elaborados de forma ou em estilo poético. Nós vamos perceber isso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em segundo lugar, porque esses livros também são chamados de livros sapiensais, ou livros da sabedoria. Então você vai ver alguns autores chamaram de livros poéticos, ou livros de sabedoria, ou livros sapiensais, ok?
E eles são chamados de poético, como nós falamos, porque o estilo da sua linguagem, o estilo da sua escrita é um estilo poético, né? E nós temos que lembrar, acima de tudo, que esse estilo poético é um estilo de poesia hebraica. A gente sempre faz questão de lembrar isso, e quando eu estou pregando aqui na nossa igreja, que eu gosto muito do livro de Salmos, por exemplo, a gente sempre faz questão de mostrar que o estilo, ou a métrica, ou o estilo da poesia é um estilo diferenciado, porque nós temos um livro ou livros de cultura oriental, não é de cultura ocidental como é a nossa cultura, por exemplo. Então, o estilo de linguagem, o estilo de escrita é um estilo diferente do estilo que nós temos. E aí nós passamos para os temas. Antes de continuar, eu quero dizer para os irmãos que são membros da nossa igreja, que têm acompanhado os estudos, né, que nós estamos fazendo um panorama do Antigo Testamento. Nós não estamos estudando aprofundadamente o Antigo Testamento, ou os livros, né? Inclusive o panorama era bem panorâmico mesmo. Eu, conversando com a liderança, foi que tentei dar um aprofundamento maior. Então nós temos a temática desse livro. Quais são os temas ou questões que esses livros trabalham? Eu elenquei, amados, pelo menos 5 grandes questões ou 5 grandes temas que esses 5 livros trabalham. O primeiro tema é a questão do sofrimento humano. É interessante isso, né? Eu sempre tenho falado que o sofrimento humano é um tema recorrente, tanto nas escrituras como nesses livros, né? Mas é um tema que, de certo modo, ele tem sido tirado, né, da nossa eclesiologia, ou da nossa teologia, digamos assim. Mas ele é um tema bastante tratado nos livros. Em segundo lugar, um outro tema recorrente nesses livros sapiensais, ou livros poéticos, é o tema do relacionamento do homem com o seu Criador, do homem com Deus. A gente vai perceber isso nos livros poéticos. Em terceiro lugar, nós vamos perceber que um outro grande tema é o relacionamento em geral, ou seja, o relacionamento do homem consigo mesmo e do relacionamento do homem com o seu próximo. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro de Provérbios. Há muitos provérbios onde o sábio, o Salomão, trata do relacionamento do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Um outro tema recorrente, o quarto grande tema, é o verdadeiro sentido da vida, ou o verdadeiro objetivo da vida. Nós vamos ver esse tema principalmente também tratado por Salomão, tanto em Provérbios como em Eclesiastes. E também nós vamos ver a questão do amor, principalmente do amor conjugal, tratado exaustivamente no livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. Então, obviamente nós temos outros temas, né? Eu coloquei aqui, eu selecionei 5 grandes temáticas que esses livros tratam. Então, repetindo, a questão do sofrimento humano, a questão da relação com Deus, a questão do comportamento geral do homem, né? E aí tem a questão da ética, a questão da moralidade e outras coisas, a questão do objetivo, do sentido da vida, e a questão do amor, e principalmente da questão do amor conjugal. Hoje, nessa sessão, por causa do tempo, e a gente sempre está fazendo um estudo menor por causa do tempo do Instagram, e porque também é uma live, a gente não passa muito tempo em live, a gente resume isso, a gente vai estudar 3 livros. E nós não vamos estudar na ordem sequencial da Escritura, tá certo? Nós vamos estudar hoje o livro de Jó, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares. Nós vamos deixar para o próximo domingo o livro de Salmos, que é o maior dos livros, e o livro de Provérbios, também, que é um grande livro, e também esses 2 livros são os 2 principais livros sapiensais. Então nós vamos estudar hoje, resumidamente, o livro de Jó, o livro de Eclesiastes e o livro de Cantares de Salomão, tirando, obviamente,
os principais temas, os principais conceitos, as coisas mais importantes desse livro. Que Deus nos ajude, que o Espírito possa nos ajudar, nos direcionar nessa manhã. Então, o primeiro dos livros, né? São 3 livros. O primeiro deles, o livro de Jó. É um dos livros mais conhecidos, né? E a história de Jó, para quem não sabe, né? Embora esteja quase no meio da Bíblia, né? A história de Jó, que nós entendemos que é uma história literal, porque há alguns intérpretes, né? Inclusive da teologia liberal, que acham que essa é uma história alegórica, que é uma história mitológica, que não é uma história literal, que não é uma história verídica, que é uma história mitológica para mostrar a dualidade entre a luta entre o bem e o mal, por exemplo, né? Então nós não entendemos assim, nós entendemos que essa história é uma história verdadeira, uma história verídica, né? Uma história que de fato sucedeu, uma história que de fato aconteceu, ok? Então é uma história antiquíssima, né? Os estudiosos desse livro dizem que essa história ela remota aos tempos do patriarcado, ou seja, é uma história do tempo, por exemplo, de Abraão, uma história antiquíssima, né? Tá certo? Embora o livro, cronologicamente, ele esteja no meio da Escritura Sagrada, mas historicamente ele remota a um tempo antiquíssimo, né? E então nós temos o autor desse livro. Alguns acham que pode ter sido Jó, mas alguns acham que o autor é desconhecido. Alguns acham que pode ter sido Eliú, tá certo? Que pode ter escrito esse livro. E como eu disse a vocês, esse livro ele data aproximadamente de 1700, 1800 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo. Então é um livro antiquíssimo, né? Muito antigo, né? A palavra-chave desse livro. Então, para achar a palavra-chave desse livro, alguns talvez vão dizer que a palavra-chave desse livro seja sofrimento, né? E talvez a gente possa concordar em parte com isso, mas alguns outros vão dizer que a palavra-chave desse livro é soberania, porque o livro demonstra a soberania de Deus sobre a vida de Jó e sobre todas as coisas, tá? E o versículo-chave, eu creio que você vai concordar comigo, é Jó 42, verso 1 e 2, né? Quando respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, isso inclusive tem a ver com a soberania de Deus, né? Mas também a gente poderia colocar aquele outro versículo que diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam a tua face. E é interessante que Jó diz exatamente isso quando ele tem a revelação plena daquilo que Deus é, né? Mas esse texto que nós falamos aqui, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado, demonstra realmente a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, né? E é uma exaltação à majestade e ao poder de Deus. E Jó, queridos, apresenta para aqueles que sofrem, né, a sabedoria nas provações, né? Porque o livro descreve o sofrimento do justo, né? E mostra essa soberania de Deus mesmo no sofrimento, de como Deus trabalha, né? Mesmo naqueles que estão debaixo do sofrimento humano. E o interessante nesse livro, né, é que mesmo as pessoas que são justas, elas podem padecer sofrimento. Há uma grande lição nisso, né? Porque quando nós começamos a estudar o livro de Jó, nós vamos entender e ver que a Bíblia Sagrada diz que Jó era um homem reto. A Bíblia Sagrada diz que Jó se desviava do mal. A Bíblia Sagrada diz que esse homem era um homem santo. A Bíblia Sagrada diz que esse homem cuidava da sua família. A Bíblia Sagrada diz que esse homem oferecia sacrifício pelos seus filhos, né? Esse homem era um homem que temia a Deus, era um homem religioso, que cultuava a Deus. E mesmo assim, o mal visitou a casa
desse homem. No caso, o mal aqui, o mal caótico, o mal do caos, né? Ele perdeu os seus bens, ele perdeu os seus filhos, né? E depois o mal vem sobre a sua vida. Então, assim, e mesmo diante de todas essas adversidades, os irmãos devem lembrar que a sua esposa pede para ele deixar a Deus para que ele possa, né, abominar a Deus. E ele diz que não, ele não pode deixar a Deus. E ele está debaixo de sofrimento, ele está debaixo do caos, né? Então, é muito interessante que a gente compreenda isso, que o mal não sobrevém apenas sobre aqueles que são ímpios, né? Inclusive, esse é o grande problema do salmista, no Salmo 73. Eu já preguei sobre esse salmo aqui e tenho pensado em pregar. Eu até pensei em pregar sobre esse salmo hoje à noite na igreja. Eu não vou pregar sobre ele, mas eu pensei em pregar, né? Porque o tema desse salmo é porque os ímpios prosperam. O grande problema do salmista, no Salmo 73, é exatamente isso, porque aqui os ímpios prosperam e os justos, muitas vezes, eles padecem, né? Então, esse é um problema que muitas vezes nós temos que conviver com ele, porque esse é um homem justo, esse é um homem íntegro, que se desviava do mal, mas o mal veio sobre ele, o mal visitou a sua casa, né? O sofrimento veio sobre ele. E é importante, interessante que nós entendamos essa realidade. E qual o propósito desse livro, né? Esse livro, ele trata de um poema histórico que narra fatos ocorridos na vida de um homem dos mais conhecidos do seu tempo. Veja só que ele utiliza, o Espírito Santo usa este livro para responder aquilo que eu estou falando para vocês, uma pergunta-chave que fazemos. Por que os justos sofrem se Deus é amor e tem todo o poder? Na verdade, eu estou lendo um livro recentemente de C.S. Lewis, um livro que eu tenho, e é sobre sofrimento, né? Um livro clássico de C.S. Lewis. Na verdade, lendo o prefácio do livro, né, ele fala sobre o sofrimento humano, a questão do sofrimento humano, e esse é um grande problema daquilo que nós chamamos na teologia da teodiceia. Um dos grandes problemas da teologia é tentar responder a pergunta de como é que Deus é todo bom, de como é que Deus é todo amor, todo misericórdia e permite o sofrimento humano, permite que o homem sofra, né? Esse é o grande problema do teísmo, né? Da religião cristã, da fé cristã, né? Responder essas perguntas, né? E como a gente tem dito, até preguei recentemente aqui, uns 2 domingos atrás, né? Que é um prato cheio para o ateísmo. O ateísmo se prende nessa questão. Como é que Deus, se Deus existe, como é que Ele permite o mal, né? Então, esse é o grande problema daquilo que nós chamamos da teodiceia, tá? Então, esse é o problema, por que sofrem os justos, né? Mas ele tem a resposta, através do sofrimento e exaltação de Jó, aprendemos sobre a soberania de Deus, né? Deus faz o que quer, como quer, quando quer, e em tudo manifesta a sua santíssima glória. A gente percebe isso no livro. O problema é que nós, na nossa finitude, na nossa, muitas vezes, incapacidade de compreensão, fomos gestados e ensinados nessa teologia da permuta, na teologia da troca, né, de servir a Deus por aquilo que Ele nos dá, né? A concepção, muitas vezes, que a gente tem da divindade, né, é a concepção da troca, do benesse, do benefício, do beneplácito, né? Eu sirvo por aquilo que Ele dá, né? Então, se Ele deixa de dar, eu deixo de servi-lo, eu deixo de segui-lo,
né? Ele deixa de ser a minha divindade. Enquanto Ele está me dando, eu estou seguindo, eu estou servindo. Mas se Ele para de me conceder, para de me dar, eu paro de servi-lo. Isso é um grande problema. Essa fé é anômala, né? Essa fé é defeituosa, ela é genérica. Isso é um problema sério, né? Então, nós servimos a Deus e seguimos a Deus porque Ele é Deus, né? Algumas sessões atrás, eu não me lembro, algumas aulas atrás, eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se dobraram naquela estátua que foi feita para adoração ali quando eles estavam no cativeiro, e eles foram então sentenciados a serem jogados numa fogueira, né? E eles chegaram para o rei e disseram: olha, sabe, rei, que o nosso Deus pode nos livrar dessa fogueira. Ele pode nos livrar dessa fogueira. Mas mesmo se Ele não nos livrar, nós não vamos nos dobrar. Então a fé, ou serviço, ou seguimento desses meninos não estava no livramento de Deus, não estava condicionado ao livramento de Deus, mas estava condicionado à figura de Deus, à pessoa de Deus, porque mesmo se Ele não livrar, a gente não vai dobrar. Então essa fé está ligada à pessoa de Deus, à majestade de Deus, a quem Deus é, e não aquilo que Deus faz. Eu não sigo a Deus, eu não sirvo a Deus, porque Deus me cura. E eu tenho experiência sobre isso. Eu pregando aqui na igreja alguns anos atrás, quando eu tive o câncer da tireoide, irmãos, como eu orei, né? Como essa igreja orou e como essa igreja clamou. Eu me lembro que até no dia da cirurgia, antes de ir para o hospital, eu orei, chorei no meu quarto, disse: Deus, Tu podes curar e tal. Eu até orei dizendo assim: Deus, eu creio que o médico pode abrir lá, e na hora que abrir não ser um câncer, mas nada ocorreu desse jeito. O médico abriu, era um carcinoma e teve que tirar toda a tireoide, eu tive que fazer tratamento posterior, mas minha fé continuou firme, ela não vacilou porque foi um câncer, porque não foi do jeito que eu quis, não foi do jeito que eu pedi a Deus, porque a minha fé não estava condicionada àquilo que eu pedi a Deus, e Deus não me deu. Eu não sirvo a Deus e não sigo a Deus por aquilo que Deus faz em relação à minha pessoa, ou em relação à minha vida ou família, mas aquilo que Deus é, amados. Essa é a condição que nós temos que entender na questão aqui do sofrimento, né? É a questão da soberania de Deus, porque Deus, Ele faz o que quer, como quer, quando quer, da maneira que quer. Ele é Deus. O problema é que nessas últimas décadas, esse Deus, ele foi sendo moldado de outra forma, né? Por outros aspectos teológicos, e ele foi sendo moldado de uma forma que ele se tornou, eu tenho brincado às vezes, num grande garçom, num grande servidor. Ele tomou o papel de servo e nós somos os senhores dele, né? Então isso está equivocado, né? Ele merece ser honrado, ele merece ser adorado, né? Então, assim, esse livro nos ensina isso, né? Se nós precisamos aprender a respeito de sofrimento e soberania de Deus, né? Nós precisamos realizar uma leitura desse livro, né? Nós precisamos muito e muito mesmo, né? Tem outros ensinamentos desse livro, inclusive, isso é um resumo, né? Quando a gente for estudar, se Deus nos permitir, com a igreja, com maior profundidade, nós vamos tirar muito mais ensino desse livro com a ajuda de Deus e do seu Espírito Santo. Vamos para o segundo livro, queridos, que é o livro de Eclesiastes, né? Nós vimos Jó, falamos que nós vamos ver 3 livros hoje, que é Eclesiastes e ainda Cantares, e nós vamos para o segundo livro, que é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, a palavra-chave, nós vimos que a palavra-chave de Jó é soberania.
Alguns talvez vão dizer que é sofrimento, mas nós entendemos que é soberania. A palavra-chave de Eclesiastes é vaidade, tá? É vaidade. Essa palavra vai aparecer muito na literatura de Eclesiastes. Alguém já disse que Salomão, que é o autor de Eclesiastes, escreveu Cantares, que é um livro profundamente lindo, né, poético, no que se refere a uma literatura de amor, né, de certo modo, e não me leve a mal, por favor, espero você que está nos assistindo, exaltando até uma questão de sensualidade, né, na literatura que ele faz. Ele escreveu na sua juventude. Alguns falam que ele escreve Eclesiastes na sua maturidade, né? Já no final da sua vida, né? Então ele tenta, segundo alguns dizem, externar a sua tristeza pelo tempo perdido, principalmente levando em consideração a carnalidade e idolatria a que se havia entregue. E nós lamentamos muito isso na vida desse grande servo de Deus, porque nós sabemos que no final da sua vida ele se entregou à idolatria por causa das suas muitas mulheres e à carnalidade, né? Ele foi escrito por Salomão, um homem que adquiriu fama, riqueza, mas acima de tudo uma grande sabedoria e um grande conhecimento literário, né? Ele reinou entre 970 e 930 antes de Cristo. O título original desse livro é Kehelet, que significa reunir, juntar, e sugere em sua forma original algum cargo público e até mesmo uma função eclesiástica. Eclesiastes, no entanto, vem da língua grega e significa ofício de pregador, significa orador, pessoa encarregada de convocar um auditório e dirigir uma palavra de reflexão, uma palavra de oração, o que é coerente com uma obra que se parece com um verdadeiro sermão. E é interessante que nós falamos que a palavra-chave desse livro é vaidade, porque essa palavra aparece 37 vezes nesse livro. E essa palavra, que no original do livro hebraico é revel, ela significa vazio, significa futilidade, significa vapor, significa tudo que desaparece sem deixar vestígios. E eu, irmãos, meditando, quando estava preparando a aula para os irmãos hoje, eu penso que não há um livro mais contemporâneo do que o livro de Eclesiastes no mundo que nós vivemos hoje, né? Porque se nós vivemos num mundo de futilidade, num mundo de coisas vazias, de coisas efêmeras, de materialismo, de hedonismo, é o mundo que nós vivemos hoje. O pós-modernismo, que alguns já chamam de hipermodernismo, né? Alguns chamam desse mundo de pós-cristãos, né? É um mundo hoje, a gente tem falado sobre isso, extremamente vazio, de pessoas vazias, de pessoas fúteis. Eu tenho falado lá em casa, eu tenho falado para minha esposa, eu tenho falado para minhas filhas, eu nunca vi tantas pessoas vazias e tantas pessoas fúteis, envolvidas com tantas futilidades. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, às vezes a gente fica falando de pessoas do mundo, né, como a gente chama, como se a gente não fosse do mundo, né? Do mundo que eu digo é desse mundo. Mas eu vejo isso inclusive dentro da própria igreja. As pessoas mostram que elas são inclusive nas redes sociais, mostram as suas futilidades, né? E muitas vezes elas demonstram quem não são, né? Então nós vivemos, eu penso que o livro de Eclesiastes é um livro profundamente contemporâneo, onde as pessoas demonstram as suas futilidades, demonstram como são vazias, né? E Eclesiastes, eu vou falar um pouquinho dos propósitos.
ele registra as reflexões negativas a respeito da futilidade, preste atenção, de buscar felicidade nessa vida a parte de Deus e da palavra. Isso é muito interessante, né? Então, e é o mundo que nós vivemos, de pessoas que estão querendo buscar preencher o vazio da sua vida com coisas fúteis, a parte de Deus, a parte da palavra de Deus. E aí você diz assim, mas isso é coisa do mundo. Equívoco, porque inclusive dentro da própria igreja, eu vou dar um exemplo, irmãos, a própria teologia da prosperidade e da confissão positiva é um exemplo disso, tá certo? Onde as pessoas estão em busca de prazer, em busca de recursos, em busca de riqueza, em busca de bens para si, não estão buscando a Deus, não estão buscando intimidade com Deus, não estão buscando a palavra de Deus, não, irmãos, não, estão buscando coisas para si, tá certo? E é dentro da igreja, estão permutando Deus, tá? E perceba, né? Salomão teve riqueza, poder, honraria, fama, prazeres na sensualidade, abundância, mas no fim da vida ele fala que tudo é vaidade, vaidade, vaidade e vaidade. E o seu propósito ao escrever Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, mas principalmente aos jovens, porque a gente vai perceber isso em algumas partes do livro, antes de morrer. Seus pensamentos e seu testemunho, a fim de que outras pessoas não cometessem os mesmos erros que ele cometera. É interessante isso. E ele revela de uma vez por todas a total futilidade do ser humano em considerar os bens materiais e conquistas pessoais como os reais valores da vida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho nada contra em que as pessoas possam conquistar as coisas na vida. Eu acho até isso muito válido. Absolutamente não sou contra. Por favor, compreenda isso. Mas eu acho muito interessante o que o Senhor Jesus Cristo, porque eu penso que isso, o que o Salomão, o sábio, está dizendo, ele se coaduna, inclusive, com o que Jesus Cristo vai dizer naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, que está em Mateus, capítulo 6, verso 19, e eu considero o Sermão do Monte o suprassumo do ensinamento de Jesus, no verso 19, 20 e 21, quando ele vai dizer assim: não acumuleis para vocês tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem para vocês tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o seu tesouro, o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E eu fico pensando quantas pessoas não levam isso a sério, estão ajuntando para si tesouros nessa terra, lutando, se matando, né? Às vezes fazendo coisas ilícitas e ilegais, às vezes esquecendo a espiritualidade, esquecendo Deus. É como ele está dizendo aqui: vaidade, vaidade, deixando Deus de fora, né? E Jesus está dizendo isso aqui, porque esquecem as coisas espirituais. E o próprio Senhor vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, né? E aí ele vai dizer: embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, o mais importante é que se dediquem ao Criador e que decidam temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Esse é o caminho que dá sentido à vida. E nós temos que entender, queridos e queridas, que nada nesse mundo dá sentido à vida a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nada. Riqueza não dá sentido à vida, bens não dá sentido à vida, pessoas não dão sentido
a vida. Coisas não dão sentido à vida. E muitas vezes nós valorizamos mais pessoas, valorizamos mais bens, valorizamos mais coisas do que a Deus. É isso que o sábio, o pregador, está chamando a atenção. E o versículo-chave, né, é o versículo do capítulo 1, 2, que ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E quais são as lições do livro? Eu selecionei aqui umas 4 lições. Longe de Deus, tudo é sem sentido. Segundo, o lugar da humildade na vida. A humildade é muito importante. Terceiro, o dia da ilusão vai findar. E quarto, somos seres responsáveis. Um dia haveremos de prestar contas a Deus de tudo. Isso é importante, muito importante que a gente saiba. Finalmente, amados e amadas, deixa eu tomar um pouquinho de água para refrescar a garganta. Finalmente, nós vamos para o último livro, que também é um livro de Salomão, né? Porque nesse conjunto de 5 livros, nós vamos ter 3 livros de Salomão, que é Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O livro de Salmos, que a maioria dos Salmos é de Davi, e o livro de Jó. Então nós vamos para o livro de Cantares, né? Cantares, que é chamado de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, né? Qual é a palavra-chave? Se nós vimos que a palavra-chave de Jó é soberania, a palavra-chave de Eclesiastes é vaidade, a palavra-chave de Cantares ou de Cântico dos Cânticos é amado, né? E é interessante que o livro de Cânticos dos Cânticos é chamado de Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos. E os autores biblistas, intérpretes, dizem que é mais apropriado chamar de Cântico dos Cânticos, tá? Porque o original, talvez o melhor significado seja melhor cântico, né? E alguns dizem que é um cântico de amor escrito por Salomão, aproximadamente são 1005 cânticos escritos por Salomão. É importante, amados, que a gente diga, é importante, depois eu vou dizer minha opinião, e eu coloquei a minha opinião no material que eu preparei para vocês. É importante que se diga que ao longo da história, esse livro ele teve 4 interpretações, e ainda tem mais aceitas. Primeiramente, o povo judeu interpretou como esse livro como o amor de Deus por Israel, né? Inclusive, esse é um livro que faz parte do cânon judaico ou da Bíblia hebraica, né? Em segundo lugar, alguns cristãos entendem que esse livro representa o amor de Cristo pela igreja. Ou seja, esse livro seria um livro alegórico. E o amado aqui é Jesus, e a amada é a igreja. Outros dizem que a gente vê aqui o amor de Cristo pela alma de cada pessoa, pela alma de cada cristão. É muito parecido com o ponto anterior, né? Mas aqui não é pela igreja, é pela alma de cada cristão. E finalmente, o último ponto, que é o 4º ponto, alguns intérpretes dizem que o livro representa o amor entre um homem e uma mulher, o amor entre um casal, tá? O livro foi escrito por Salomão. Esse rei, nós sabemos que ele sucedeu a Davi, ele era filho de Davi, e ele foi um rei excepcional, nós sabemos disso, né? Ele foi um rei que ele consolidou a nação de Israel pós-Davi. Ele aumentou as fronteiras, foi muito importante, foi muito sábio, pediu sabedoria a Deus, e no tempo de
Salomão, ele consolidou o reinado, ele alargou fronteira, ele equipou o exército, ele fez negócios com muitas nações, mas lembrem que, acima de tudo, ele pediu sabedoria a Deus. Eu entendo e eu coloco para vocês que eu não concordo com a interpretação alegórica desse livro, né? Por muitos anos, por muitos séculos, a interpretação alegórica foi aceita, a mais aceita, né? Dizia-se que o amado aqui era Jesus e que a amada aqui era a igreja, né? Porque para muitos o livro era sensual, até erótico, e o pessoal ficava preocupado com essa linguagem sensualizada, né? Mas Cantares, eu coloco isso, um canto de amor entre Salomão e a Sulamita, e não tem um significado espiritual. O livro, ele enaltece a dignidade, a moralidade, a beleza e a pureza do amor e da união conjugal. O casamento é uma instituição divina e o sexo é um dom de Deus. E aí eu coloco uma série de textos bíblicos que aqueles que vão receber os slides irão perceber isso. Do ponto de vista histórico, Cantares é um registro poético do casamento de Salomão com essa mulher, a Sulamita, e é a expressão do prazer do sexo no casamento, desta feita como uma dádiva de Deus. É um endosso positivo de Deus ao amor matrimonial, em toda a sua beleza física e emocional, né? Eu tiro algumas brincadeiras quando eu dou palestra de casais e falo sobre esse livro, que eu não vou fazer aqui, não é o ambiente para isso é uma aula de escola bíblica dominical. Eu faço algumas brincadeiras quando eu cito algumas passagens desse livro. E quais são os ensinamentos fundamentais de Cantares de Salomão? Eu tirei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro, acerca do amor humano. O amor é a mais nobre expressão do coração humano. E aqui encontramos algumas lições fundamentais sobre ele. Vamos lá. Sua base é a satisfação mútua, o amor de um complementa o amor do outro. Sua força é indestrutível, é um fogo inextinguível. Você vai encontrar isso no livro. Sua bênção é uma fonte de alegria, descanso, paz e coragem. Sua grandeza é a maior coisa no relacionamento humano e também a maior na história da fé. Constitui o mais alto valor definitivo da vida. E nós sabemos muito bem isso. Embora o amor aqui, para mim, não é o amor filéu, né? Aqui, para mim, no livro, é o amor eros. É o amor realmente do erotismo. O amor de um homem e de uma mulher que estão numa profunda relação. Então, queridos e queridas, esse é o livro de Cantares de Salomão. Então, hoje, nós vimos os 3 livros poéticos, terminamos agora, de um modo panorâmico, de um modo sucinto. Relembrando, nós vimos o livro de Jó, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares. Lembrando que o livro de Jó, a base, a palavra-chave é soberania, mas trata, acima de tudo, do sofrimento de um justo, a partir de uma perspectiva da soberania de Deus, né? Mostrando que justos também sofrem. Nós vimos também o livro de Eclesiastes, aonde nós vimos que a palavra-chave é vaidade, aonde o pregador fala sobre a futilidade da vida, sobre as coisas vazias dessa vida, tá certo? Aonde ele mostra que há muitas das vidas, como a própria vida, pode ser um relato biográfico pessoal, muitas vezes é vivida na sua futilidade, na sua vida vazia, à margem de Deus, à margem da palavra de Deus, né? Então isso é uma coisa inútil, terrivelmente inútil. E nós vimos finalmente o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, onde a nossa percepção, acima de tudo, é de uma interpretação literalista, literal
desse livro, onde a palavra-chave é amar, se bem que poderia ser amor, e o livro realmente demonstra o amor de um homem para com a sua esposa, né? Esse amor muito grande, um amor erótico, um amor sensual, um amor que é envolvente e que suporta todas as coisas. Então, semana que vem, com a ajuda e com a graça do Pai Eterno, a gente estuda os outros 2 últimos livros que são importantíssimos, né? Que são maiores, que é o livro de Salmos e o livro de Provérbios, né? Então, e assim a gente encerra essa parte de livros poéticos. Fica restando então o panorama dos livros proféticos. E nós entendemos que os livros proféticos eles são divididos em profetas maiores e profetas menores. Não porque há profetas, digamos, que têm mais relevâncias e outros menos relevâncias, mas porque seus livros são mais extensos e outros têm livros menos extensos. Eu quero orar com você para a gente terminar essa aula e quero dizer para você, querido e querida, algumas coisas. Primeiro, nós estamos com 2 coisas bem interessantes para os membros da nossa igreja. Primeiro é um curso de reciclagem do Casados para Sempre, né? Já está sendo divulgado nos grupos sociais da nossa igreja. Nós temos um número limite de casais, né? Eu, salvo engano, tudo isso vai ser online, então obviamente não vai ter encontro, vai ser tudo através de videoconferência nesse momento de pandemia. Então não deixe de fazer, é um curso de reciclagem, então vai ser muito bom, tá certo? Então começa já nessa terça-feira, é isso? Não começa essa semana, creio. Você procure o irmão Henrique Cleia, que você vai ter maiores informações, tá? Então, Denise está avisando que terça agora o Ministério de Mulheres de Valor, que fez uma live muito boa com Edênia, terça passada agora, foi bênção, vai ter outra live boa com a pastora e psicóloga Silvia, sobre a questão emocional nessa época de pandemia. Vai ser terça às 19 horas, bênção demais, terça agora, então não perca, tá certo? Então assim, vai ser bênção, já está sendo divulgado, então não perca. E também, nós vamos começar amanhã uma campanha interna com os membros da NASA Sul, sobre membros que vendem produtos, né, que fazem e vendem seus produtos ou que prestam serviços. A gente começa essa campanha amanhã. Por exemplo, você que faz bolo, você que faz salgado, você que é eletricista, você que lava sofá, você que faz alguma coisa, que presta algum serviço. A gente está catalogando as pessoas que fazem os produtos ou que prestam serviços, catalogando com o WhatsApp, com o Instagram, com o Facebook, e a gente quer criar uma grande rede interna e externa, para abençoar você nesse período e depois mesmo, né, de Covid-19. Então, prepare-se para isso, participe, não fique de fora. Hoje, com a ajuda de Deus, às 18 horas, nós teremos a transmissão do nosso culto. Um bom domingo em família, um bom almoço, uma boa tarde de descanso. Ore comigo. Pai, te damos graça, te louvamos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos deu aqui de estudo da Tua Palavra. Estudamos hoje, ó Deus, os livros de Jó, de Eclesiastes e de Cântico dos Cânticos. Muito obrigado pela Tua Palavra, pelo aprendizado, por aquilo que o Senhor nos trouxe. Abençoa o restante desse dia. Pedimos que o Senhor nos guarde, nos ajude e nos abençoe. Ó Deus, muito obrigado por Tua graça e Tua infinita misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe e até a noite, se Deus quiser.